Olá, pessoal. Eu sou Renata Barreto, sou professora de ciências e essa semana é a semana do meio ambiente. O meu lema dessa semana vai ser conhecer para preservar. Por quê? Se a gente não conhece, a gente pode achar que se a gente não conhece um ecossistema ou um ser vivo, se a gente não conhece um ecossistema ou os seres vivos que nele habitam, podemos achar que eles são desnecessários, que eles não têm serventia, que eles não têm serventia, que eles não têm valor. Mas isso é falso. Para vocês começarem a entender um pouco sobre isso, eu trouxe dois vídeos. Um vídeo da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ou SBPC, falando sobre a biodiversidade da floresta amazônica, e um outro vídeo sobre o Atcha Yamarino. E um outro vídeo sobre o Átila Yamarino, falando o quanto vale o veneno de uma cobra de jararaca. Nesses dois vídeos vocês vão conseguir perceber que um ecossistema ele vale mais. No vídeo anterior você vai conseguir perceber que um ecossistema ele vale mais do que simplesmente para aqueles seres vivos que estão ali dentro, mas também vale para quem está em volta. Em um ecossistema como o ecossistema amazônico, ele tem valor para o mundo inteiro. A quantidade de biodiversidade que há naquele ecossistema, a quantidade de biodiversidade que há naquele sistema, a quantidade de biodiversidade que há naquele ecossistema é tão grande que ele gera valor para o mundo inteiro. E nesse caso aqui do vídeo do Átila, você tem uma jararaca que você olha, é uma cobra venenosa, vamos matar. Mas justamente o veneno dela tem um grande valor. Coisas que às vezes a gente não dá importância. Por quê? Porque não conhece. Se não conhecermos algo, a gente pode cair no desprezo de dizer que não tem importância. A gente pode cair no desprezo, não. A gente pode cair no erro de dizer que não tem importância. Então, essa atividade da semana vocês vão produzir um vídeo falando sobre um animal, ou uma planta, ou um ecossistema de São João da Barra, da nossa cidade. E nesse vídeo vocês têm que conter o vídeo deve conter qual a função desse ser vivo para o ambiente, qual a função desse ser vivo ou ambiente no planeta. No planeta, na sua casa, na vizinhança da sua casa, no seu quintal, na floresta, na restinga. Diga qual é a função que esse animal, ou essa planta, ou esse ecossistema, ou seja, esse ambiente, ou esse ecossistema, tem para o seu entorno, para o planeta, ou para o seu quintal. Ou seja, do que ele se alimenta? Do que esse ser vivo que você está escolhendo ele se alimenta? Se for uma planta ou um animal. O que ele produz? Esse ser vivo ele serve de alimento para quais indivíduos? O que ele produz também? Se for uma planta, qual é os frutos ou as folhas
Para que serve? Tem função medicinal? Tem função terapêutica? Qual é a função que esse ser vivo ele vai empregar? Ele se alimenta de quais indivíduos? Quando você se alimenta de algum indivíduo, quando um ser vivo se alimenta de outro indivíduo, ele está fazendo o controle daquele ser vivo. Se esse ser que se alimentava, se esse ser para de existir, esse outro organismo que servia de alimento, agora ele é esse outro organismo que servia de alimento, ele não vai ter mais um controle e ele vai se reproduzir, crescer e vai gerar um desequilíbrio nesse ecossistema. Como temos vários desequilíbrios no nosso ecossistema, como baratas, ratos, nós vivemos em ambientes em que há um descontrole muito grande, porque a gente mexeu demais nos ecossistemas e eles estão desregulados. Temos que controlar de forma com venenos e outras coisas, mosquitos, baratas e ratos, por exemplo. Mas esses seres existem outros que poderiam se alimentar destes. Esse ser que você está estudando, ele serve de abrigo? Esse ecossistema, ele serve de abrigo para qual animais? Esse ser que você está estudando, ele melhora a qualidade do ar? Melhora a água? Tem vários organismos que dentro da água eles fazem um trabalho de purificação da água. E alguns organismos também fazem uma purificação do ar, como várias plantas fazem uma melhora a qualidade do ar, melhora a temperatura do ambiente ao redor, entre outras funções. Estou dando aqui alguns exemplos. Vou dar como exemplo a lagartixa. A lagartixa é um exemplo de como esse é um ser. Vou dar como exemplo a lagartixa. Vou dar como exemplo a lagartixa. Vou dar como exemplo lagartixa. Vou dar como exemplo a lagartixa. A lagartixa, como vocês estão vendo aqui na foto, ela não é muito bonita. Se vocês olharem para ela assim, dá até um certo nojinho dela. Mas ela tem uma função muito importante para nós, que vivemos no meio urbano principalmente. A lagartixa A lagartixa é uma aliada no controle de pragas domésticas, como por exemplo, os mosquitos, as moscas, os percevejos e as tão enjoadas e temidas baratas urbanas, além de outros insetos. Seu desaparecimento certamente provocaria uma superpopulação de mosquitos. Então, vocês acham que ela não tem valor? Ah, vamos matar porque ela não tem valor. Ela sim, ela tem valor. Olha só, a nossa barata. Olha só, a nossa lagartixa em ação, nos livrando de uma terrível barata.